Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para a gente bater um papo sobre um assunto meio polêmico, né? Que se fala sobre humildade e arrogância, né? Eu tenho visto muitas coisas, então desde pequena, eu fui ensinada a ser humilde. Você poderia ter o dinheiro que você tivesse, a casa que você tivesse, o carro que você tivesse, mas nunca ser melhor que ninguém. Se você teve, você trabalhou, você conquistou, né? Isso é muito importante, sem pisar em ninguém. Trabalhando honestamente, foi assim que os meus pais passaram essa humildade que eles tinham de imigrantes, né? Analfabetos que eles eram, mas eles eram muito humildes, muito trabalhadores, então eles passaram isso para as filhas. E eu fui crescendo nessa situação, nessa vida que meu pai dava na minha casa, né? Com essa linda humildade que eles tinham, sabe? De não pisar em ninguém, de não falar mal de ninguém, não ser arrogantes. Eles construíram a vida deles e eu fui aprendendo, fui para a escola, fui aprender um outro lado, né? Não era todas as crianças que pensavam como eu, não era todas as crianças que tinham a mesma educação que eu, como não tem, ninguém tem, né? Cada um tem a sua educação, os seus ensinamentos. Então eu fui crescendo, me casei, como todo mundo sabe, né? Tenho 2 filhos, uma neta. E eu fui ter outra convivência com outro tipo de educação, com outro tipo de pensamento, mas eu continuei sendo a mesma pessoa. Eu nunca mudei o meu lado de ser, eu nunca quis ser melhor do que ninguém. Eu gostava de trabalhar e ter as coisas, conquistar as coisas, igual meu pai dizia. Você quer ter, você precisa trabalhar, você precisa economizar para ter. Então mas eu comecei a enxergar pessoas que queriam ser melhor que você, porque você comprava uma coisa, a outra ia lá comprava igual. E aí eu falei, meu Deus, como as pessoas são, né? Isso para mim é arrogância. Nem falo que é ciúmes, né? Inveja. Não, é arrogância mesmo, né? Porque não quer ter menos que você. Isso foi indo ao longo do tempo. Aí eu comecei a ver as pessoas querer ter uma casa melhor do que a outra, um carro melhor do que o outro. Também é arrogância. Isso não é humildade, gente, isso é arrogância. E minha mãe começou a falar, poxa, aquela pessoa não falava com a mãe, agora ela está na UTI, ela foi pedir perdão por tudo que ela fez, tudo que ela falou, tudo aquilo que ela não conseguiu fazer. Um irmão foi pedir perdão para a irmã, porque a irmã, né, tá na beira da morte. Outros iam pedir perdão na beira do caixão e chorar porque não deu tempo de falar que a amava, que aquilo tudo era passageiro, tudo. Vale a pena isso? Vamos pensar, vale a pena? Para que tanta arrogância? Para que tanta prepotência? Porque um não combina com o pensamento do outro. Vamos respeitar a opinião do outro, né? Essa é a melhor sinal de humildade. E eu passei por um caso assim de dezembro para cá, né? Com meu ex-marido. Ele tinha tudo para ser feliz. Ele tinha uma casa, ele tinha uma esposa, ele tinha 2 filhos maravilhosos, inteligentes. Mas ele só se deu conta disso tudo quando ele teve uma doença grave. E eu fui a primeira, não para querer ser melhor, para querer aparecer, não. Sabe, porque
Ele era o pai dos meus filhos. E eu não queria que nada acontecesse e os meus filhos ficassem muito tristes, porque eles já estavam tristes com a doença do pai. E nós se tornamos amigos novamente, ele ficou meu amigo, né? Começamos a conversar, ele nunca esperou que eu fizesse o que eu fiz. E muita gente também nunca esperava. Mas eu fiz de coração, porque eu sempre o respeitei como pai dos meus filhos. E ele me pediu perdão, me pediu... E eu falei que eu não tinha nada que perdoar, eu já tinha perdoado. Eu não guardo rancor de ninguém. Então, gente, não esperem para chegar no fim da vida ou com uma doença grave e refazer uma retrospectiva da vossa vida e ver onde errou, ver que não foi feliz por causa disso, por causa daquilo. A última conversa que nós tivemos, eu contei a nossa história para ele. E ele me disse, eu falei só para ele uma coisa. O que atrapalhou a nossa vida foi o dele ser muito ciumento. E ele concordou comigo. Ele falou que ele foi muito ciumento, até demais. E eu perguntei para ele, e se fosse hoje? Ele falou, faria tudo diferente. Então, falei, só que não volta mais o tempo. A vida não volta, porque a gente tem que viver o hoje, o agora. Então, eu até tenho feito muito difícil, tenho feito poucos vídeos, porque isso mexeu muito comigo. Porque ele se arrependeu e se arrependeu muito. E eu senti que foi de coração que ele se arrependeu. Que ele partiu em paz. Aonde quer que ele esteja em paz. Nos braços de Deus. Então, essa reflexão que eu queria trazer para vocês, eu demorei muito para fazer esse vídeo, porque eu não saberia como falar, como pôr a situação. Eu acreditava que eu ia pôr outra pessoa, mas não achei certo. Fui eu que vivi, fui eu que passei, eu e ele. Então, até me emociono falando nisso novamente, porque nós fechamos um círculo de 40 anos. Então, eu falo para vocês, com os olhos cheios de lágrimas, emocionada, por estar falando isso. Gente, não vale a pena os ciúmes. Gente, não vale a pena querer ser melhor que o outro. Não vale a pena deixar a vida passar. Porque ele deixou de ser feliz. E ele viu depois que ele tinha uma família linda. Entendeu? Ele tinha tudo para ser feliz. E ele não foi. Então, a minha reflexão de hoje, o que eu deixo aqui, a minha mensagem para vocês é essa. Não deixem tudo isso, porque ele entrou em depressão sem saber. Ele entrou na tristeza, na angústia, no desânimo. E ele passava uma diferença. Ele passava uma arrogância. E no fundo, ele estava muito triste, angustiado, amargurado. Mas no fim, ele viu a família que ele teve, os filhos maravilhosos que cuidaram dele. Então, aqui fica a minha mensagem de hoje. E quero pedir uma coisa para vocês encarecidamente. E compartilhem esse vídeo. Que curtam, se inscrevam no meu canal.
porque essa mensagem pode ajudar mais pessoas se vocês compartilharem, se vocês curtirem. Tem muita gente nessa situação que precisam ser mais humildes. Então, eu agradeço do fundo da minha alma. Eu tenho toda a minha gratidão por cada pessoa que compartilhar esse vídeo, por cada pessoa que curtir esse vídeo, por cada pessoa que se inscrever no meu canal, porque são reais as histórias que eu conto aqui. São tudo verdade, são reflexões para as pessoas pensarem. Então aqui fica a minha enorme gratidão para todas as pessoas que compartilharem o meu vídeo e se inscrever no meu canal e curtirem. Gratidão imensa, gente. Gratidão, gratidão e gratidão.